Caríssimos irmãos, caríssimos rádio ouvintes. Então hoje estamos aqui de novo com esse texto do Evangelho. Essa primeira leitura bem objetiva, né? Diz o seguinte: diante de Deus que dá a vida a todas as coisas de Cristo Jesus, que deu bom testemunho da verdade, eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso mandato íntegro e sem mancha. Bem, sabendo que nós não prestamos, né? Para manter limpo, o que tem que fazer? Sacramental, não é? Confissão frequente. Tem gente que fica muito tempo sem confessar. O que mais? Comunhão, para lavar com sangue de Jesus. Também o sacrifício do altar, né? Lembra do Apocalipse? Estavam de branco, lavaram suas vestes no cordeiro, o sangue do cordeiro, que sempre se faz presente no altar, mas também tem que ter confessado. E a perseverança, né? Muita gente começa, depois para no meio do caminho, recua, não busca mais a santidade, os sacramentos, desiste. Aqui entra o Evangelho. As sementes que são lançadas dependendo do terreno, né? O pedregoso, aquele que o demônio já tira, são as pessoas muito mundanas, que está muito ligado ainda a esse mundinho que não vale nada, né? O mundo que se tirar o céu não tem sentido nenhum. Você que está aí me ouvindo pela rádio e acha que essa vida não tem sentido, é verdade. Talvez até você descobriu tarde. Hoje os jovens estão descobrindo muito cedo. Como é que você vai ter sentido uma vida que a todo momento você caminha para a morte, a todo momento você está buscando algo, não sacia nada com esse mundo, se você não tem o céu como meta? Agora, quando você tem o céu, tudo ganha sentido, né? O sofrimento, o sacrifício, a renúncia, a perda. Não só ganha sentido racional, quanto Deus nos dá, ou dá a quem se abre a sua graça e é humilde, a plenitude que todo mundo busca. Todo mundo quer plenitude de vida, se sentir saciado. O único que pode fazer isso é o sumo bem, né? Agora, talvez o que mais acontece é essa semente nos espinhos. Vem para a igreja uma gracinha, né? Aí começa a trocar o salário, ganha mais, e compra a chacrinha, e vai para a chacrinha fim de semana, aí já fica de vez em quando com preguiça de vir no domingo para a missa. E aí começa a já ter um dinheirinho a mais, vai para Caldas Novas. Ah não, mas lá em Caldas é difícil de ir na missa. Adoração eucarística então, aí aí vem na segunda-feira. Aí começa a esfriar, né? Aí já não tem aquela vida de oração em família. Ou então começa a ganhar numa empresa, aí já não almoça em casa mais com a família, porque não tem tempo. Chega às 10 horas da noite. E a vida espiritual vai ficando para trás. Essa talvez seja uma das mais comuns, os espinhos desse mundo, as seduções. Ontem nós falamos sobre a questão do dinheiro, né? Será que o problema é o ter o dinheiro ou como lidar com o dinheiro, né? Claro que nós não somos desses pensamentos que tem que arrancar as propriedades privadas, invadir terras. Nós somos os pensamentos que as pessoas que têm bens têm que ser caridosas, convertidas.
tratar bem os seus funcionários, rezar, né? Nós temos um fazendeirão com caminhonetona, como eu disse ontem. Ele pode ser um avarento das piores raças, quando só pensa no dinheiro. Mas pode ser uma pessoa que busca a santidade, né? Que faz as coisas com honestidade, trata bem o peão, né? Busca, na hora que vem buscar o sal, passa aqui na igreja, fica na adoração. Tenta chegar mais cedo em casa para rezar com a família. Ajuda com a produção, os lar dos idosos, a igreja, os pobres. Por que não? É mais difícil. Geralmente essas coisas seduzem para a riqueza. E aí as sementes, os espinhos vão abafando o crescimento espiritual. Então essa é a grande questão hoje do Evangelho. Vigiar para a nossa vida. Não tem nada mais forte do que os sacramentos. Ontem, eu voltando de Aragarça lá, quando a gente foi buscar alimentos, estava com o Neusmar, eu comentei de uma juíza em Uruaçu, aquela que eu sempre comento, né? E aí eu vi que uma outra juíza deixou tudo para cuidar dos filhos, da família, que eu mandei para vocês. Aí eu mandei para a juíza de Uruaçu. Aí o Neusmar viu que a juíza de Uruaçu falou assim: ai, que vontade, né? Mas eu também tenho dúvidas se na minha área eu não posso fazer o bem. Aí ela mostrou um vídeo cantando para os presos, a juiz cantando para os presos, não é tão comum. E um áudio de uma entrevista. E na entrevista, porque ela foi promovida de Uruaçu para Goiânia, e na entrevista o cara falou: a senhora vai ser desembargadora? Ela disse: não, eu não sei. A prioridade da minha vida é minha família e Deus. Na entrevista. E aquele testemunho de ontem, que eu mandei, de ontem não, de alguns dias, da juíza, muito forte, com 39 anos de idade só. Um salário de 50 mil. É um testemunho mais forte do que o meu, porque eu ainda posso trabalhar. A juíza perde o concurso. E ela não pode voltar mais a ser juíza. E você viu que lá o definitivo para ela foram as crianças, né? Quando a senhora vai estar conosco? E ela disse que fez o pedido de exoneração em 3 linhas. E a família achando que ela é doida, né? Os pais não queriam de jeito nenhum. E ela sempre batendo na tecla que a prioridade é a família. Deus. Deus e a família. Então é possível aquilo que a gente fala, né? Aquilo que todo mundo, grande parte da sociedade critica a mulher que está em casa. Não, o maior valor é em casa. É esposa, mãe. Se trabalha fora, ó, é preciso, ótimo. Mas tem que ser boa mãe e boa esposa. Lutar para estar com os filhos, né? O pai também, mas a mulher tem essa graça de estado, de dominar, de saber, né? Como na igreja. Eu achei muito interessante na Romaria. Fulana e esposo. Fulana e esposo, né? Não é o esposo, fulano e a esposa. Por quê? Pela força que a mulher tem na igreja. Porque, na verdade, a família não é igreja doméstica. Se você for para pensar, grande parte do controle da organização da igreja está na mão das mulheres. Até o padre é controlado pelas mulheres. Grande parte. Não é verdade? Na família também. Quem controla, esse é uma graça de Estado. Né? É a graça de Estado. Outra vez eu falei que são as mulheres que vê quando o padre não está bem, quando pergunta se precisa de ajuda, se quer que vai para tal coisa. Elas que organizam a retaguarda para o padre chegar e já poder celebrar. Grande parte são mulheres.
Então a mulher tem a graça de Estado de controlar de uma forma extraordinária a família, que é a igreja doméstica, e a própria igreja. Na verdade, se for para olhar, para funcionar a própria festa da Romaria, né? Os homens também estavam, mas quem estava as mulheres, desde a cozinha à liturgia. Não é porque o padre não quer saber. Porque essa é uma graça de Estado da mulher. É uma graça. Ela tem esse poder de levar a família para o fruto proibido do pecado ou para o fruto da vida eterna, que é a Eucaristia. Não foi Maria? Uma coisa que eu perguntei outro dia aqui. Por que Adão pegou rapidamente o fruto de Eva? Ele não questionou nada. Não era para falar, uai Eva, como assim? Esse fruto não é o que Deus proibiu a gente? Na hora ele, pelo poder da mulher. É um poder extraordinário. E Maria devolveu o fruto da vida eterna. Ou a mulher é Eva, ou a mulher é Maria. Na igreja doméstica. E aqui, uma mulher também que não é convertida na igreja, ela vira um cão, a igreja vira um inferno. Ela pega uma, fofoca para outra, fala mal de um ou de outro, põe um padre, vira uma mulher na igreja vira uma tempestade. Ou não? Então, essa graça de Estado, é muito importante que essa juíza teve consciência. Ela teve consciência que ela pode pôr os filhos dela no céu ou não. E pode ser que ela estava se sentindo muito atarefada. Porque também quem trabalha muito bem fora acaba sendo muito requisitada, né? E vai tendo uma tensão entre ela e a família. O que Deus fez? Iluminou a mente dela pela graça de Estado que ela tem. O poder que ela tem, enorme. Repito, na igreja doméstica e na igreja aqui. Assim como a mulher santa na igreja também toca o terror de bom, né? Apaga os fogos, tira, põe, sai de cena, prepara para outras pessoas aparecerem, as novas estão chegando, né? Não quer, deixa prontinho para o outro, acolhe, pergunta se está bem. É uma coisa, na verdade é um poder extraordinário. Então tá aí. É uma lode às mulheres, né? Um louvor pelo poder que tem. Por isso que esse negócio de feminismo, mulher não virar padre, é preconceito. Como? Padre não é um cargo superior, é um cargo de serviço, né? É um cargo para servir. Então não tem sentido achar que seria ser menos. Agora, quem realmente conhece a igreja sabe que por trás de um padre tem várias mulheres. Porque senão não aconteceria nada na igreja.